Quem não lembra do caso de agressão que chocou o Brasil, que teve como vítima a jornalista Silvie Alves? De acordo com a jornalista, ela e Ricardo já haviam terminado há 2 meses. E mesmo depois desse tempo, o agressor havia ameaçado ir atrás dela. Quando Silvie conheceu uma pessoa nova, o ex começou a acompanhar toda a vida da jornalista à distância. Você tem um crime próprio, que é o de violência psicológica, né? Que é praticado contra a mulher. É até algo um pouco mais recente, né? De 2 anos para cá, se não me engano, 2, 3 anos para cá, que é um crime que não existia. Então você tem, porque o crime de lesão corporal, de uma forma mais ampla, é um crime praticado contra a integridade física e contra a saúde. Aí você tem a saúde mental, é uma decorrência desse gênero, desse termo mais amplo que é a saúde como um todo. E, no caso específico da mulher, criou-se o crime de violência psicológica, que, no meu modesto sentido, ele não tem uma definição legal muito exata. Acho que o legislador poderia ter se aprimorado um pouco mais nessa questão. É um crime que dá asa, é uma conduta que dá asa a diversas possibilidades, é uma norma um pouco aberta demais, mas, enfim, ela existe no Código Penal. Em junho de 2021, o homem viajou até Goiânia e foi atrás da apresentadora. Silvie afirma que estava trabalhando na TV no fatídico dia, um domingo. Mas ao chegar em casa, o agressor estava lá. Quando eu cheguei, eu estava fazendo uma cobertura daquele caso Lázaro, aquele que estava foragido, lembra, no interior de Goiás, aquele assassino. E quando eu cheguei em casa, ele tinha bebido bastante, estava totalmente alterado. E ele falou, eu assustei na hora que eu vi, que ele tinha digital para entrar no meu apartamento, ele tinha tudo normal. E ele colocou a digital para entrar no apartamento, não que eu nunca tirei aquilo, porque eu nunca imaginei que ele seria capaz de fazer alguma coisa de nível tão assim, absurdo e violento. Ele falou, me dá um abraço. Eu falei, não vou te dar um abraço. Ele falou assim, como amigo. Ele me abraça, eu abracei ele. Aí ele falou, repetiu a frase, nós vamos ser felizes por toda a eternidade. Aí nisso eu falei, olha, eu tô muito cansado, eu vou sentar. E sentei na cadeira da minha varanda. E ele pegou e ficou, ele nunca sentava ao meu lado quando a gente estava junto. Era uma pessoa, aquele homem que sentava sempre à frente, assim, na mesa. Ele sentou do meu lado e ficou me olhando dos pés, a cabeça, sentado. E eu estava no celular, peguei o celular para olhar no meio, ele tomou o celular e saiu correndo. No que ele sai correndo, eu falei assim, ele já tinha feito isso uma vez. É um dos motivos que eu tinha terminado com ele. Quando ele sai correndo, rumo ao meu quarto, eu consigo empurrar a porta, só que ele fecha a porta com meus dedos, esmaga assim os meus dedos, machuca bastante, mas eu consegui assim com a força empurrar. Ele tentou entrar para dentro do banheiro do meu quarto, e nesse momento ele não conseguiu fechar. Aí eu falei, vai embora da minha casa agora, vai embora da minha casa, eu não te quero. Aí nesse momento ele segurou meus punhos e me derrubou no chão, eu quase bati a cabeça no vaso sanitário. Aí, eu tive alguns apagões assim, mas aos poucos eu fui me lembrando no decorrer desse período. Só que nisso eu grito, eu grito muito forte, socorro, socorro. Ele se trancou no quarto com ela e depois disso começou uma série de agressões. E foi o filho, de 11 anos, da jornalista, que ouviu os gritos por socorro da mãe e acionou a polícia. Meu filho estava jogando videogame, nesse momento ele ouviu. Né, a porta do quarto estava fechada. Aí ele chega, mãe! Ele grita e fala assim, Ricardo, não mata minha mãe. Aí nessa hora eu consigo me levantar, é quando eu falo, some da minha vida, eu não te quero mais. Aí ele desferiu um soco nessa região aqui, acima do meu lado. Ele furou a minha artéria nasal, que é essa artéria que pega do queixo até a testa. Ele arrebentou o músculo, né, que é um músculo muito sensível que a gente tem aqui acima. Eu perdi esse músculo. Hoje a minha fala, inclusive, é bastante prejudicada por isso. Parece que o lábio superior é ser caído. Você tem que fazer algum enxerto, aplicar corticoide cada 2 meses. E fora isso, ele rompeu, partiu ao meio o meu nervo sensitivo, que é um nervo que dá sensibilidade a essa região. O agressor fugiu pulando o portão do apartamento da apresentadora. Ricardo foi preso no aeroporto de Goiânia na madrugada do dia seguinte. Mas hoje já está em liberdade e não pode se aproximar dela.
Eu lembro perfeitamente, quando eu apresentava o jornal, eu sempre perguntava uma coisa para as mulheres vítimas de violência. Eu falava assim, o que aconteceu? Qual é a motivação? É a pergunta mais cruel que você pode fazer para uma vítima. Não tem motivo de bater numa mulher. Nada justifica isso. Primeiro, nós estávamos terminados. Segundo, é um relacionamento falido. E terceiro, tem tanta gente no mundo que a pessoa pode encontrar, ela não precisa destruir a sua vida, te matar, para que ela seja feliz, né? E, infelizmente, eu me lembro perfeitamente, quando ele me arrastava para o mundo da cozinha, eu pensava na faca. E a frase, nós vamos ser felizes por toda a eternidade. Porque a gente, eu não sei se a mulher é muito sensível, o ser humano em si, mas a minha sensibilidade, quando eu vi aquilo no WhatsApp, eu estava dentro do táxi, indo para casa, que eu li, eu falei, nós vamos ser felizes. Eu pensei em morte. Tanto que eu falei assim, credo, que coisa mais esquisita. Silvia Alves, depois de tudo que passou, se candidatou a deputada federal e foi a mais votada de Goiás. Ela propôs casa própria e emprego para mulheres se livrarem da violência doméstica. A mudança de chave da minha vida foi da seguinte forma. Eu sempre noticiei, como jornalista, eu sempre noticiei casos muito graves. Durante toda a minha vida, mulheres pediam socorro, a gente conseguia entrevista de um delegado, pedia ajuda à polícia militar para fazer a proteção dessa mulher. Quando eu entro nessa situação e passo a fazer parte dessa estatística de violência doméstica, eu comecei a ter um olhar muito sensível sobre as mulheres. E a entender que qualquer uma, independente de classe social, independente de cor, pode ser vítima ou de uma fatalidade, no sentido de fatalidade não, né, de um feminicídio ou de uma violência doméstica. Silvia tem 41 anos e essa foi a primeira eleição que disputou. Ela defende que algumas leis sejam alteradas para garantir mais segurança às mulheres e punição aos agressores. Entre elas, endurecer a pena para o crime de ameaça, que atualmente tem pena de 1 a 6 meses de detenção. Com isso, mesmo quando há condenação, a pena é convertida em outras medidas, como serviços comunitários ou multa. Muitos homens conseguem segurar essas mulheres pela tortura psicológica, né? Você não faz ideia dos relatos que a gente recebe, que eu fico assim, pasma de um homem o dia inteiro, de manhã até de noite, xingar essa mulher, que ela não presta, que ela é feia, que ela é gorda, que ninguém quer ela, que ela tem filho, que ela é pobre, que ela não vai conseguir sair daquele lar. Então é uma tortura que ela vai se diminuindo ao ponto que ela não consegue mais erguer a cabeça. Quando ela vê, ela tá numa cama depressiva, né? E esse homem tá lá, sai pra beber, arruma com outra mulher e ela tá presa nesse relacionamento totalmente tóxico. Então, sim, a tortura psicológica, a agressão, a violência psicológica é uma das violências que são combatidas em lei. E a gente quer que isso também seja de uma forma mais efetiva combatida aí, numa lei ainda melhorada. Para quem viveu na pele a brutalidade do machismo ou já perdeu alguém para a violência, quer encontrar acolhimento quando busca ajuda do poder público. Essas mulheres são algumas das milhares que já perderam a voz.